Meus queridos alunos, tudo bem, meus amores? Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer a parte do Estudar a Língua, da página 58. Lá nós vamos ver algumas questões ortográficas, tá? E gramaticais da letra do M antes do P e B, tá? Alguns conceitos. O que eu queria falar para vocês? Que prestem bem atenção na pronúncia das palavras, como é que nós falamos, tá? Lembra que a professora sempre falou sobre grafema e fonema? Então agora é a hora de vocês prestarem atenção e relembrarem o que a professora já explicou em algumas aulas anteriores online e até na nossa sala de aula. Vocês vão ver que esse é um conceito que sempre repete, tá? A gente sempre vai estar vendo sobre esse conceito, uma hora ou outra. Por quê? Porque na língua portuguesa tem muito essa questão de fonema e grafema, de escrever de um jeito e ela ser apresentada a escrita ou a fala diferente, tá bom? Então nós vamos começar aqui, ó. Estudar a língua. Agora você vai resolver várias atividades de ortografia. Leia com atenção o que deverá ser feito em cada uma delas. Então, ali nós temos algumas palavras, tá? E vocês vão ter que completá-las. Então, vamos ver as palavras. Vocês vão completar elas com M ou com N. M de macaco ou N de navio, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra, olha lá. Tentaram ler? Como que ela vai ser? Andorinha. Isso, andorinha. A de baixo, convite. A do lado de cima, lâmpada. Comprar, entender, amplificador. Então, aí nós temos 6 palavras, tá? E vocês viram que elas são preenchidas com N ou com M, né? Que essa era a atividade. O M, ele sempre vem antes do P e do B. Então, vocês vão ver agora as palavras que foram escritas com M. Então, nós temos as palavras lâmpada, comprar e amplificador, tá? Se vocês prestarem atenção, o M sempre teve antes do P, tá? Ó, lâmpada, comprar e amplificador, sempre antes do P, tá? Então, sempre antes do P vem a letra M. Nunca será lâmpada com N, lâmpada, sempre vai ser com M, tá bom? Conseguiram entender? Então, vamos passar para a próxima página que nós vamos continuar vendo mais sobre esse conceito. Preencha as listas com as palavras do item A. Então, ali no item A, nós preenchemos com M e N. Andorinha, lâmpada, entender, convite, comprar e amplificador. Vocês vão colocar elas agora, palavras com M e palavras com N nesse gráfico. Então, com M vão ser as palavras lâmpada, comprar e amplificador, correto? Palavras com N, andorinha, entender e convite. Essas são as palavras. Agora, ali na letra C, vem perguntando assim: antes de qual letra dessas palavras usamos o M? A professora explicou isso na atividade anterior, lembra? Então, lá, sempre usamos M antes de P, tá bom? Letra D, usamos M e não N, também antes de outra letra. Qual? Dê 3 exemplos. Então, ali nós temos a palavrinha que nós usamos, usamos M antes de B também, tá? O P
o M sempre vem, perdão, antes do P e do B. Vocês vão colocar, então, no letra D, 3 exemplos de que o M esteja antes do B. Por exemplo, sombra, né? Na palavra sombra, o M está antes do B. Então, a professora deu a dica de uma, vocês vão acrescentar mais duas palavras que o M esteja antes do B, tá? É uma regra, então, de ortografia. O uso do M antes do P e do B, tá? Guardem sempre isso. Agora vamos lá, exercício 2. Leia as palavras a seguir, observe a letra destacada. Então, nós temos 6 palavras ali e vamos lê-las. Aqui, ó, essas palavras. São elas: Brasil, coisa, surpresa, casa, gasolina e usar. Vamos ler mais uma vez e quando a professora lê, prestem atenção na pronúncia da letra S, que é o que ela está grifada, tá? Tá destacada. Brasil, coisa, surpresa, casa, gasolina, usar. Nós vimos que o S está no meio da palavra e o S está entre duas vogais sempre. No Brasil, ele está antes do A, entre o A e o I. Coisa, entre o I e o A. Surpresa, entre o E e o A. Casa, entre A e A. Gasolina, entre A e O. Usar, entre U e A. Tá? Que som a letra S tem nessas palavras? Tá? Olha lá. Brasil. Coisa, surpresa, casa, gasolina, usar. Ela tem a escrita de S, mas ela tem o fonema, a forma que eu falo do quê? Isso, se você respondeu de Z, respondeu correto. Som de Z. Então, a letra S tem o som de Z. Agora ali vocês vão registrar para professoras qual letras estão antes e depois da letra S nas palavras, que é o que a professora falou ali anteriormente, tá? Brasil, por exemplo, está entre A e I. Essas letras A e I e as outras que vocês vão ver, elas pertencem a um grupo do alfabeto. Nosso alfabeto é dividido em 2 grupos. Ele é dividido em consoantes e vogais. As letras que estão antes e depois da letra S, elas estão no grupo das consoantes ou no grupo das vogais? Tá? Então, vocês vão registrar ali, essas letras, elas pertencem ao qual grupo do alfabeto? O que você observou sobre o som do S nas palavras citadas? O que você observou? É quase a resposta da letra A anterior, né? Que elas têm, o S nessas palavras, ela tem o que som? Isso mesmo, ela tem o som de Z, tá? Ela tem o fonema de Z. Então, lá, entre as vogais, né? Se o S está entre as vogais, ela terá o som de Z. Vamos passar para a página seguinte. Agora vai dar uma complicada. Então, vamos lá. Agora a professora vai explicar para vocês uma questão. Que quando entre vogais a letra S é dobrada, ela vai ter o som de C, tá? As palavras, elas nunca vão se iniciar com S, 2 S's ou com C cedilha, tá? Isso nunca acontece. A letra C, ela tem o som de C antes das vogais E e da vogal I. Tá? Parecendo que A, E e o O, a letra C adquire uma cedilha para que tenha o som do C, tá? É isso que nós vamos ver nessa atividade seguinte aqui, no exercício 3. Ali nós temos, complete com S, 2 S's, C ou cedilha, sempre com o som de C.
tá? Então, olha lá. A primeira palavra, praça. Vamos lá? O professor ampliar. Vamos fazer essa coluna aqui primeiro. Praça. Como que ela é escrita? Um S, dois S's, C ou cedilha? Isso, se você respondeu com cedilha, só um minuto. Se você respondeu que é com cedilha, você respondeu correto, praça. Suponhamos que você escreva com S só. O S entre duas vogais fica com o som de Z, então ficaria como? Praza. Está correto? Não, né? Não está correto. Então, praça com o cedilha. Correto? Vamos lá? Próxima palavra, fumaça. Como que você acha que preenche? Por exemplo, eu acho que ela é preenchida com C cedilha. Isso mesmo, fumaça. Agora lá, sabão. Nós vimos, a professora falou que uma palavra ela nunca iniciará com dois S's ou cedilha, né? E aqui nesse caso não será com C, que ficaria cabão. Então, eu sei que aqui a palavra inicia-se com S, sabão. Agora lá, cadarço. Como que eu escrevo cadarço? Isso mesmo. Se você respondeu que cadarço é preenchido com C cedilha, acertou. Cadarço. Muito bem. Agora lá, esquecer. Como que eu vou preencher? Esquecer com C. Esquecer. Tranquilo? Vamos para a coluna do lado. Aí. Sapato. Começa com S. Sapato. Agora, céu. Como que eu vou preencher a palavra céu? Isso, letra C. Céu. Agora a palavra passeio, né? Entre duas vogais, não pode ser um S só, senão vai ser paseio, né? Então, eu sei que será escrito com dois S's, passeio. Descalço. Como que ela será preenchida? Isso mesmo, com C cedilha. Descalço. Agora, amassar. Amassar, escrita com dois S's. Amassar. Então, vamos lá para a próxima lista de palavras. Nós vamos preencher juntos, depois a professora vai dar mais uma explicação para que vocês entendam. Tia, mas quando que eu coloco S? Quando que eu coloco dois S? Quando que eu coloco C? E quando que eu vou usar o cedilha, tá? Então, vamos continuar preenchendo juntos, depois a professora volta para explicar novamente esse conceito para vocês. Vamos lá? Pássaro. Isso, entre duas vogais, os dois S's. Pássaro. Criança. Isso, C cedilha. Cansado. Um S só. Cansado. Se fosse entre duas vogais, ia ficar com som de Z, mas aí tem uma consoante e uma vogal, tá? Vamos lá. Próxima, aniversário. Um S só. Sereia. Inicia sempre
nunca com cedilha, nem SS, então, sereia. Vamos para a última lista. Paciência. Olha aqui, aqui nós vamos ter o quê? 2 Cs. Doçura. C cedilha. Pelúcia. Aqui é um C. Calção. Aqui, C cedilha. E bicicleta. Com C. Agora vocês podem estar perguntando, tá, mas como que eu vou saber se ele é preenchido com C, C cedilha, ou 2 S ou um S só? Então, a professora vai explicar para vocês. Então, nós temos aqui a nossa tabela toda preenchida, certo? O que a professora quer que vocês entendam? Qual é a regra de ortografia? A letra C tem o som de C antes das vogais E e I, tá? Então, olha aqui. Antes das vogais E e I. Então, quando ela vem antes do A e do E, a letra C ganha um cedilha. Então, se nós olharmos aqui, todas as palavras que estão... Só um minutinho. Aí, todas as palavras que estão antes do A e do E e do o C ganha uma cedilha. Então, nós vamos ver aqui. Ó, antes do A, estão vendo? Aqui nós temos uma. Antes do O, aqui nós temos outra, ó. Tá? Perceberam? E antes do A, aqui, ó, essa e essa. Para que ele tenha o som de C, ganha-se, então, uma cedilha. Certinho? Entenderam? Então, se o som tem o som de C, não de Z, tá? Então, ele vai ter antes do A, do E e do O, será com cedilha. Certo? Se o C sempre será só ele, o C, simplesmente o C, ele vem antes do E, olha aqui, ó, opa, perdão. Ele vem antes do E, aqui, ó, do, viram? E antes do I. Olha aqui, antes do I. Então, antes de E e I, usa-se o C. Antes do A, E e O, ganha-se o cedilha. Entre duas vogais com som de C, 2 S's, tá? Entenderam? Entre uma vogal e uma consoante, para ter o som de C, um S só. Entenderam? Espero que tenha dado para entender. Porque o S entre duas vogais, nós vimos na aula anterior, na atividade anterior, que ele vai ter o som de Z. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, manda para a professora explica novamente, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Eu vou preencher aqui e vou explicar a regra novamente, se você não conseguiu entender, tá? Então, praça. Aqui nós vemos que a letrinha vem antes do A, tá?
E para que ela tenha o som de C, então nós colocamos o cedilha, tá? O cedilha ele sempre vai vir antes do A, do E e do O, certo? Então, ó, antes do A, aqui saiu, antes do A, antes do e antes do, deixa eu achar aqui, antes do O, tá? Ó, então, cedilha sempre vai estar antes do A, do E e do O, certo? E a letra C, só o C, sempre vai ser antes do E e do I. Então, vamos achar aqui. Antes do E e do I. Aqui, ó. Céu. E pelúcia. Certinho? Compreenderam? Espero que sim. Qualquer coisa a professora explica no individual para vocês. Então, vamos lá. Exercício 4. Observe cada grupo de palavras. Em cada uma delas há uma palavra em que a letra S tem o mesmo som das demais. Pinte essa palavra. Então, no grupo A, massa, pêssego, pressa, liso, missa. Qual dessas palavras o som do S apresenta diferente? Eu vou fazer a primeira aqui com vocês e as outras vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, massa, pêssego, pressa e liso, missa. Dessas palavras, a palavra liso, que é a palavra que tem o som diferente, né? Então, vocês vão ler as demais palavras do grupo B, C e D e vão pintar as palavras que o S, né, apresentam um som diferente das demais. Combinado? Depois aqui. Agora explique por que as palavras que você pintou na atividade 4 não fazem parte do grupo nos quais estão. Por exemplo, na primeira que a professora leu, massa, pêssego, pressa, liso e missa. A palavra é a palavra liso. Por que ela é diferente? Porque o S, ele está entre vogais e tem o som de Z, tá? E vocês vão fazer, então, do grupo B, C e do grupo D. Depois pega e manda a fotinho para a professora poder fazer a correção. Vou pôr aqui já a tarefa de casa para que vocês já realizem, tá? Então, vamos lá para a tarefa de casa. Então, olha aqui, tarefa de casa, vocês vão fazer o exercício 3 e o exercício 4, certo? Então, o 3, complete as palavras com M ou N, tá? Lembrar, então aí nós temos as palavrinhas. Vocês vão lembrar das explicações. Exercício 4. Leia o texto a seguir. Érica era uma criança que nunca se cansava de ouvir rock. Se o pai o convidava para tomar sorvete, ele recusava, dizendo que preferia ouvir música. O menino sonhava em ficar tão famoso como Jimi Hendrix. A mãe de Eric vivia imaginando o que ele poderia oferecer para que ele parasse de fazer esta cara e tivesse pelo menos esta reação. Encontre no texto uma palavra que tenha as letras citadas a seguir e escreva-as. Cedilha, C com som de C, S com som de Z, S com som de C e 2 S's, tá? Então, boa tarefa. Qualquer coisa a professora está à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço!